do livro. Quando eu acabei de começar, foi a sensação, tipo, o choque com a forma de escrever dele. Porque acho que logo de cara tem aquela reflexão sobre compaixão, sobre a palavra compaixão. Sim. E aí ele quebra. E aí ainda fiquei aquela coisa de tipo, pra onde que ele tá indo? Vai chegar aonde? Mas aí, na hora que eu vi que ele consegue voltar e mostrar como aquilo se aplica na história. Aí eu falei, acho que eu gostei. Pra mim foi exatamente a mesma coisa. Quando ele começou, eu falei, gente, mas esse é livro de filosofia ou é um romance? Não tô entendendo onde é que ele quer chegar. E aí, quando você começa a ver que ele começa a aplicar esses conceitos meio que soltos, né, dele, que a gente acha que é solto, na história aqui, eu acho que quando você começa a falar, meu Deus, eu acho que eu tô gostando disso aqui, acho que esse livro é muito bom. Sim. Mas foi porque eu comecei a ler no Réveillon, Viagem de Família. Então, as pessoas conversando em volta e tudo. Aí, na hora que eu comecei a pegar, que eu comecei a 3 vezes pra ler a mesma parágrafo, eu falei, ok, acho que esse livro eu vou precisar de um pouco mais de tranquilidade pra eu conseguir ler. Não é o tipo, porque eu ainda fiquei lendo 2 ao mesmo tempo. Eu fiquei lendo ele e o suspense. Sim. Eu falei, ok, quando as pessoas estiverem reunidas e eu estiver lendo, eu vou ler o suspense, que eu consigo abstrair. Esse daqui eu vou precisar sentar para ler. É o tipo do livro que você tem que sentar com atenção, porque senão você se perde completamente. Você perde o fio da meada. E ele começa falando do que mesmo? Ele começa falando da leveza. Ele já começa com esse... peso e a leveza. Exato, ele já começa com esse pé na porta. O eterno retorno. E o eterno retorno, exatamente. Sim. Que pra mim também foi fantástico, que ele fala que como a repetição das coisas banaliza as coisas. Pra mim ele já começou assim fantástico, né? Que ele fala e que a gente pode aplicar muito no mundo, né, atual. Acho que infelizmente é atemporal, né, essa questão da banalização que a gente vê, né, tanto a banalização da violência, que ele fala das guerras. Quando a guerra acontece várias vezes, aquilo ali acaba ficando banal, né? Você não olha para aquilo ali com os olhos que a gente deveria olhar, né, nesse caso com os olhos de horror. A gente olha como os olhos de, isso acontece. Sim. Mas uma coisa que eu fiquei pensando com relação à coisa do eterno retorno, né? Assim, ele pondera como muitas vezes tem essa banalização. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu gostei muito é que eu acho que, falando de diversos temas, ele tenta evitar a polarização. Defender um lado, que o melhor é uma coisa ou outra, né? A leveza ou peso. Nessa coisa do eterno retorno, ele se questiona, né? Assim, então, será que o fato de a gente não ter essa segunda oportunidade de fazer de novo faz com que o que a gente está fazendo valha mais ou menos? Exatamente. Tenha mais ou menos peso. Então, essa reflexão de você conseguir ver os dois lados da coisa, né? Que ele traz, falando de qualquer coisa, de todos os temas que ele vai trazendo. Exatamente, que eu acho que é o mais incrível desse livro, é justamente isso, como ele não, em momento nenhum, ele cria conclusões. Ele deixa sempre aberto. Ele apresenta os dois lados e deixa pra você pensar o que você acha que é válido, né? Se é o peso, se é a leveza, se é o eterno retorno, se é uma coisa acontecer uma única vez, se é tal regime ou tal regime, em momento nenhum, né, ele chega a uma conclusão, ele mostra os dois lados e aí você que se vire aí com os seus pensamentos. E até desafiando um pouco, né, porque se você tiver uma posição, é meio que desafiando você a repensar. Exatamente. Tipo assim, mas você já pensou por aqui? Você já, né? Exatamente. E pra mim isso dialoga com uma das coisas que foi o que mais me pegou assim, no livro, que eu mais achei incrível. Que é a questão do kit, né? Que ele fala do kit. O kit, da maneira como ele fala no livro, é como se fossem os clichês, né? Aquela coisa pela qual a gente se apega, aquela ideologia pela qual a gente se apega, aquelas regras, aquela estética de alguma coisa e que a gente não abre mão. Né? Então é esse extremismo, talvez, né? Essa nossa... E ele convida a gente a refletir, né? Será que essa sua ideologia você já parou para pensar ou você pegou aquele conjunto de noções, aquele conjunto de ideias e se apegou àquilo sem nem se perguntar por quê? E simplesmente porque é o que tem que ser, é aquele conjuntinho de ideias. Então, pra mim, quando ele fala do kit, foi muito assim, muito atual, eu acho, né? Nesse hoje da gente de polarização política, né? E muito abrangente, porque até acho que em algum outro momento que a gente conversou, você falou da questão estética, né? Que eu acho que no livro ele fala que vem desse... Agora eu já não sei se foi no livro ou se foi eu pesquisando em paralelo. Mas de ter vindo dessa questão estética, eu acho que eu pesquisei alguma coisa sobre
um momento em que a burguesia começava a expandir e as pessoas começavam a ter mais acesso à arte. Exato. A arte precisava ser mais popularizada, né? E não ser mais a coisa da elite. Isso, Então o você kit... tinha que ter uma arte acessível. Exato. E aí, a partir daí, surge essa ideia de uma coisa que em tese seria refinada, mas que não tenha a complexidade não tem que alma. talvez tivesse. Não tem alma. Sim. Que é exatamente, o kit ele surge como um movimento estético, né? Um movimento estético não, na verdade é um conceito estético que não surge como uma coisa boa, surge como algo que é de menos valor, né? Sim. Então é uma palavra em alemão que os alemães deram a arte de menos valor, justamente essa arte que atingia mais a massa. Então é uma arte, digamos assim, mais massificada. Então ela tem que ter elementos muito constantes, muito identificáveis, né, para ela poder ser massificada. Então ela vem com esse fundo de crítica, né? O kit ele não surge como um movimento bacana, como uma palavra que eles usavam para criticar essa forma de arte que eles consideravam menor. O que isso é muito questionável, eu acho, né? Porque, enfim, esse conceito de arte é algo que a gente pode debater aqui para sempre, que a gente nunca vai chegar numa conclusão. Mas eu acho muito interessante como ele pegou esse conceito do que é o kit, né, de que essa coisa massificada, essa coisa que tem sempre que tá muito padronizadinha, muito certinha, muito clara, e ele joga na ideologia, né, que a ideologia é exatamente isso, a ideologia é algo, essa ideologia cega, né, essa ideologia que a gente não para se perguntar, né, que a ideologia é justamente isso, esse conjunto de regras em que a gente não se pergunta o que a gente está fazendo, a gente só segue aquilo ali cegamente. Então é muito interessante como ele extrapola o conceito do kit. Que pra mim foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Porque você sai desse contexto estético, não sei, mas pra que você pode aplicar pra qualquer coisa, né? E aí ele traz o personagem de Franz, da coisa da grande marcha. Isso. Então uma coisa que também eu acho que é muito atual, né? De você aderir a uma posição política, seja de um lado, seja de outro, mas sem grande reflexão, porque talvez seja a posição mais comum naquela bolha onde você tá. É o que as pessoas acreditam, é o que as pessoas argumentam. E aí você vai... Mas você nunca se perguntou, nunca questionou muito por quê, ou, né, de onde vem. Enfim. Isso. Ou até mesmo porque, que eu acho que mais profundo é que se você se questionar, você começa a questionar quem você é. Isso. Então, porque se você está questionando aquilo que você acha que é verdade, quem é você, né? Sim. Mexe um pouco com tudo que você é, assim, com a sua estrutura e caindo, assim, né, e ruindo. Sim. Eu acho que é muito que ele provoca essa questão existencial, né? Da nossa estrutura estar sempre ruindo. Sim. Acho que é algo que ele sempre... Que aí também seria uma discussão que eu entraria por muito tempo. Mas essa coisa, né? Do que às vezes a gente, consciente ou inconscientemente, faz pra se proteger nesse sentido, né? O que talvez se eu cavar um pouquinho nisso aqui, eu vou terminar entrando em contato com alguma coisa que vai requerer um movimento que eu não estou disposta a fazer naquele momento. Que não é confortável. Né? Que não é confortável, ou enfim, pensando nesse exemplo específico político, né? Mas tipo, se eu começar a questionar mais, e eu ver que talvez, poxa, isso aqui não tem tanto a ver com o que eu queria, ou com o que eu valorizo, mas me posicionar contra isso vai implicar em que tipo de mudança na minha vida. Eu rever tantas coisas na minha vida, né? Relacionamento, posicionamento, né, na sociedade, enfim. Exatamente. Você abre uma porteira aí que pode dar acesso a umas coisas mais complicadas. Exatamente. E é isso que eu gosto também no livro, é como ele... essa falta de conclusão, porque não há conclusão de fato, né? Porque as coisas são cheias de nuances, as coisas não são preto no branco, como o kit é. O kit é o preto no branco, é aquilo, não tem nuance. Né? Então ele fala, gente, o mundo não é assim, nem a gente, nem o mundo, não é, né? O mundo ele é cheio de nuances. Então ele fala isso tanto em relação à maneira como os personagens enxergam a vida, quanto ao contexto histórico, aos posicionamentos políticos, né? Então ele em momento nenhum fala que o regime socialista é bom ou ruim, ou que o regime capitalista é bom ou ruim, né? Mas que existem nuances porque são feitos por seres humanos. Sim. Então, seres humanos erram, acertam. Então, não é que um regime seja perfeito ou outro seja um demônio. Sim. Né? Então, é isso que eu acho muito interessante também. E em momento nenhum ele fala isso com todas as palavras. Sim. É o que você vai entendendo ao longo do livro. Exatamente. Né? Que é novamente essa extrapolação do cenário, de como o contexto histórico político influencia na própria trama e nos personagens. Porque essa mesma reflexão que a gente pode fazer do contexto político, de você tem nuances e você tem, né,
pontos, sei lá, positivos e negativos em vários aspectos. A mesma coisa você diz do personagem. No momento nenhum personagem é um vilão ou é um herói, né? Exatamente. E ele não julga, ele não coloca um personagem como certo ou errado, bom ou ruim. Ele tá te dizendo ali o que ele tá fazendo e por que ele tá fazendo. Exato. Né? E isso que você falou, eu acho muito interessante da gente pontuar, porque uma coisa que eu vi pesquisando é que muita gente começou a meio que criticar o romance, dizendo que ele romantiza relacionamento abusivo, né? Porque a gente tem ali, não vou dizer que personagem exatamente, mas tem um personagem que tá sempre ali traindo a outra personagem, né? Eles têm um relacionamento e ele tá sempre traindo a outra personagem. E em momento nenhum há uma crítica a essa traição, né? E isso que eu acho que é bem incrível, porque mostra como a gente tá sempre o preto no branco, né? A gente, não, o cara traiu e ele é péssima pessoa. Tá, obviamente trair não é legal, obviamente trair não é bacana, mas ele não tá ali em momento nenhum se colocando como juiz de nada. Sim. Em momento nenhum. Ele tá mostrando ali, ele tá experimentando a essência humana. Sim. Porque as pessoas existem e as pessoas traem, né? Então ele tá experimentando ali, ele não tá romantizando. Em momento nenhum ele fala que aquele relacionamento é bom. Sim. Em momento nenhum ele fala Sim. que é ruim também. Sim. Ele vai só experimentando a essência humana, porque é isso, né? As pessoas são isso. Sim. E que, nossa, isso eu fui dando risada internamente, porque é um negócio que eu sou tão com isso. Eu lembro de Tudo é Rio. Sim. Fazer a referência para as pessoas. Trazer Tudo é outro Rio de livro. Carla Madeira. Sim. Que eu já vi várias críticas nesse sentido também, de romantizar o relacionamento abusivo. Aham. Você leu Tudo é Rio? Li. E que pra mim é um posicionamento muito assim. Teve um impacto muito grande quando eu li o livro, justamente porque ela mostra o que existe para além daquele ato. Aham. Né? Você tem um ato muito absurdo que acontece ali, Uhum. mas você não resume o relato àquele ato. Uhum. E o papel do autor naquele momento não é Julgar. dizer se aquilo é certo ou errado, é relatar o que está acontecendo e deixar você tirar suas conclusões. Perfeito. Assim como os personagens nem sempre vão fazer o que a gente quer que eles façam. Perfeito. Né? E se fosse isso, não ia ter graça na literatura. Pra que a gente ia ler, né? A gente quer ler um retrato perfeito. A gente lê pra se inquietar. Você não se relaciona com um personagem que é perfeito, que toma sempre as decisões corretas. Você Exato. não tem como se identificar com aquilo. Né? Exato. A graça é justamente você ter pessoas complexas tomando decisões complexas. Perfeito, concordo 100%. Eu acho que aplica perfeitamente nesse livro. Sim. Então, eu também fico muito chateada quando eu vejo uma pessoa reduzir algo a tirar uma conclusão de algo que o autor nunca falou. Simplesmente porque foi a leitura dela. Sim, e porque não teve um posicionamento claro que aquilo... Mas literatura não é para ser o posicionamento claro, não é para você defender uma... Inclusive, eu fico muito chateada quando eu leio um livro que ele é muito didático. Sim. Porque eu acho que ele tá subestimando um pouco a nossa inteligência. Sim. E querendo levar a gente pra um caminho que, às vezes, você... Né, pra que você vai levar de maneira tão didática, assim? Deixa a gente raciocinar um pouco, deixa a gente explorar um pouco, né? Porque eu acho que a literatura tem muito disso, de... Quando você bota no mundo, não é mais seu. Uhum. Então, se você coloca com muita manual de instrução, você qual é a tira graça? a possibilidade do leitor de colocar a subjetividade dele ali no meio. Exatamente. Porque você já tá dado. Você não tem mais tanta complexidade ali dentro. Né? Exatamente. O que ficou na minha cabeça ao terminar o livro, eu acho que foi um livro que foi muito autorreflexivo pra mim, assim. Principalmente porque ele fala muito dessa questão da leveza e do peso. Acho que é impossível terminar esse livro sem ficar se questionando, né? O que é a leveza da vida? O que é o peso? Como é que eu tô levando a minha vida? Eu tô levando a minha vida na leveza ou no peso? E qual é o melhor? É levar a vida na leveza ou no peso? Porque ele fala o tempo todo dessa dualidade, né? E eu acho que existe o lado de cada um, né? Porque tem um personagem que ela tem a leveza, mas a custo de quem? Sim. Né? Quem é que carrega o peso para essa personagem estar sempre na leveza? Sim. E, por outro lado, o peso, né? Será que é saudável a gente viver sempre precisando carregar um fardo, né? Ao mesmo tempo, também, a leveza, às vezes, é uma falta de profundidade, né? Uma falta de profundidade no ser, uma falta de se entender. Então, acho que isso foi algo que ficou muito marcado, assim, pra mim, quando eu tava lendo essa questão do peso e da leveza. Eu acho que é novamente aquela coisa, né, de
Eu acho que naturalmente a gente imagina que o peso seja alguma coisa negativa e a leveza é coisa positiva. Eu acho que ele até coloca isso, né? E aí ele leva você a questionar. Será que é sempre assim? Que é necessariamente assim? Porque eu me lembro que ele fala da coisa de Beethoven, né? Do que Isso, eu não vou saber falar do alemão. Es muss sein, sei lá como é que é o negócio. Mas que eu me lembro que na passagem tinha me chamado bastante atenção, né? Essa coisa de tem que ser assim. Quando ele volta, né? Ele decide voltar da Suíça atrás de Teresa. Que aí ele fica na cabeça, né? Do que tem que ser assim, tem que ser assim. E depois, quando ele chega, que ele reencontra ela, tipo, será? O que foi que eu fiz? A certeza dele vai embora, né? Ruim também. E pra mim, uma coisa que eu sempre, quando eu fui ler as críticas e tal, todo mundo fala que que Teresa e Franz representam peso e Thomas e Sabina representam a leveza. Mas eu fiquei muito na dúvida, porque justamente Sabina, que ele faz aquela pergunta que tem o título do livro, né? Que ele fala, aquela pergunta não, que ele fala que ela estava sofrendo da insustentável leveza do ser. Porque tem um determinado momento da vida dela que ela fica sem o fardo que ela carregava sempre. Que ela carregava aquele fardo de nunca conseguir não trair, né? Que ela tinha que trair. Ela precisava ser sempre revolucionária, né? Ela precisava sair do padrão ali, de alguma forma. E tem um momento da vida dela que ela fica meio que estável, ela não sai do padrão. Não tem mais como o que desafiar, né? Exato, e aí ela começa a ficar deprimida, porque ela fica com justamente a insustentável leveza do ser. Então eu fiquei assim, pensando, refletindo se ela realmente é a leveza, porque querendo ou não, ela tinha um fardo. Sim. Né? Mas é isso, eu acho que talvez seja a nossa pressuposição de que a leveza é necessariamente sem fardo. Né? Que é essa associação com o positivo, com ser leve como algo positivo. Né? Que eu acho que é o que ele vai tentar questionar de... Será que a leveza não tem um fardo também? Que existe um fardo na leveza. Sim. De você ser leve demais implica em você também não aprofundar em algumas coisas que talvez precisassem ser aprofundadas, não sei. Mas eu acho muito interessante porque justamente esses personagens eles são muito consistentes, né? E aí a gente vai conseguindo ter acesso a esse padrão que foi sendo desenvolvido em Sabina, por exemplo, de como ela precisa sempre ir desafiando ali. E aí quando chega lá na frente você entende, né? Mas uma coisa, inclusive, que eu já vi, justamente procurando críticas e opiniões, eu lembro de ter visto uma pessoa falando que não gostou do livro porque achou que as pessoas tomavam decisões que não faziam sentido, que ela, né? Eu acho que ela ainda falou de decisões burras, enfim, que ela não via sentido e tal. E que pra mim é justamente o contrário. Né? Mas eu acho que é sutil, eu acho que é isso. Ele não vai explicando didaticamente, ela fez isso por causa disso. Mas ele vai fazendo uma construção que no final das contas as ações são coerentes. Ao mesmo tempo não é aquela coisa que tá óbvia, né? Assim, eu acho que pelo menos quando acontecia alguma coisa mais significativa eu precisava parar, pensar, raciocinar, lembrar das outras coisas, voltar pra algum trecho, né? Pra você conseguir ir montando o quebra-cabeça ali das pessoas pra fazer sentido. Então eu acho que é isso, eu acho que é interessante pensar nessa expectativa para o livro nesse sentido, né? De você ir esperando essa coisa que é mais sutil, que não vai te dar uma coisa muito óbvia de, né? A pessoa é assim, assim, o caminho é esse. Se você for com essa expectativa, talvez o livro não seja muito legal. Você se decepcione. E falando de personagem, qual é o personagem que você mais gostou? Não no sentido de você gostou, de achou ele legal, mas no sentido de que você achou mais interessante de acompanhar. Poxa, eu acho que no final... Tomás, eu demorei um pouco de me apegar a ele, porque eu ficava incomodada. Eu acho que, talvez até pelo viés mesmo, assim, eu gostei mais das personagens femininas, né? De Teresa e Sabina, era o que eu mais me interessava em saber sobre. Mas eu, no geral, eu acho que ao longo do livro eu fui conseguindo gostar de ler sobre todos os outros também, né? Eu não necessariamente gosto, é o que mais gosto, mas o que mais me pega foi a parte em que tem as contraposições entre Sabina e Franz, que fala das linguagens, né? Que eles falam línguas diferentes. É maravilhoso. E que culmina com Franz tentando viver de acordo com o que Sabina achava que era o correto, né? Sim. Sendo que eles falavam linguagens totalmente diferentes. Eles tinham ideias sobre a vida completamente diferentes. Isso meio que é o que afasta eles. Sim. E é o que faz com que, ao mesmo tempo, Franz fique querendo
mudar a forma dele viver pra poder acompanhar o que Sabina quer. Só que não tem como, porque eles enxergam a vida de maneira completamente oposta. Então, por mais que ele tentasse alcançar o que ele achava que Sabina ia querer, ele nunca ia conseguir, porque ele não falava a mesma língua dela, ele não pensava do mesmo jeito dela, então ele nunca ia conseguir chegar no que ela achava que era o modo correto de viver. Sim. E eu acho que isso me pegou muito, porque eu já me vi fazendo muito isso, eu já me vi muito com esse olhar externo que não era presente de fato, mas que na minha cabeça ficava me dizendo como eu deveria agir, até eu me dar conta de que eu nunca ia atingir aquele ideal, porque simplesmente não é o meu ideal, não é a minha essência, né? Então, essa parte de Franz me pegou muito, assim. Sim, e é curioso porque eu já ouvi de algumas pessoas se identificando com essa parte. Sim. E acho que talvez, até pensando numa perspectiva feminina, né, cultural, dessa parte em relacionamento, especificamente, de você terminar o relacionamento e continuar imaginando o que essa pessoa pensaria sobre o que você faz. Exatamente, né? É verdade. Eu acho que termina assim numa coisa cultural feminina muito forte. É interessante que no livro é um homem que passa por isso, né? Exato. Ele subverte essa lógica e coloca um homem pra ser. Não sei quanto que foi intencional, né? Mas... E o que é interessante é que eles também, um dos fatores que faz com que eles falem essas línguas diferentes, né, que eles enxerguem a vida de maneira tão diferente, é que eles cresceram em meios muito diferentes, né? Eles vivenciaram coisas muito diferentes. Sim. E aí é que eu acho incrível do livro, é como ele coloca o contexto histórico, o contexto, né, cultural de cada um na essência e nas relações deles, né? Sim. Isso diz muito sobre Franz ter crescido como um francês ocidental, alguém que está sempre no lado que é vencedor, que dita as regras, enquanto Sabina vem de uma Europa oriental, né, que está sempre do lado que tem que engolir as regras de alguém, né? Então, a visão de mundo não tem como ser diferente, né? E aí é uma pessoa que vai e ela vira meio que exilada, né? Em outro país. Sim. Então, como é que uma pessoa exilada em um país, ela vai ter as mesmas vivências de uma pessoa que sempre teve, né, todas as possibilidades, né? Não teve as mesmas dificuldades, não teve os mesmos contextos que aquela outra pessoa. Então, outra coisa que eu acho muito interessante é como ele coloca essa dualidade, né, entre pessoas de países que ditam regras com pessoas de países que têm que acolher as regras. Sim. E como isso afeta a visão de mundo de cada um deles. E eu acho que não necessariamente isso seja só de pessoas de países diferentes, mas dentro de um próprio país a gente consegue ver essa dualidade acontecendo, né? Sim, voltando, puxando a sardinha pro lado psicológico, que é onde eu olho mais, né? Mas... pensando, acho que talvez, inclusive pensando nisso, acho que eu tinha gostado mais de Sabina, assim, achado mais interessante, né, dos quatro ali, porque pensando justamente no contexto político, olha quanta complexidade que ela tem, né, porque ela desenvolve esse padrão de desafiar, que é justamente, ela cresce no contexto de um país que está engolindo as regras, né. Só que embora ela desenvolva esse padrão de desafiar, ela não se identifica com os revolucionários do país dela. Exato. Porque ela também precisa desafiar isso. Isso, né? Ela precisa desafiar o desafio. Isso. E aí na hora que ela começa a se relacionar com Franz, como você estava falando, ele buscando formas de tentar chegar onde ele acha que ela gostaria de chegar, mas no momento em que ele chega... justamente ela precisa desafiar aquilo e ela não consegue mais estar com ele. Exato, quando ele chega, ela muda o padrão. É só pelo fato de chegar que ela não consegue mais estar lá e aí ela precisa sair, né? É uma personagem muito complexa, muito interessante. Exato, eu também acho essas nuances dela são maravilhosas. E exatamente isso, ela ser tão revolucionária e ao mesmo tempo ela não querer nunca ser revolucionária no próprio país dela, né? Sim, isso é muito, muito, muito curioso, realmente. E aí ela chega ali no final da vida e seguiu esse padrão ali, meio que no automático. E aí ela depois vai parar pra pensar, poxa, e agora? Né? E agora que foi seguindo aquilo ali, mas o que eu construí? O que eu tenho de sólido, contas, né? De base. Sim. E outra coisa interessante em relação a ela também é como ele fala que mesmo ela, que é tão revolucionária, por vezes não conseguia fugir do kit. Não conseguia fugir daquilo que é o padrão, né? O padrãozinho. Que ela, de vez em quando, se via chorando com coisas que estão dentro daquele padrão.
na hora que essa parte de força. Aham. E por que você não usa a força contra mim? Você nunca usa sua força contra mim? Porque a mãe renuncia à força. E ela, tipo... Ela brocha. reconhece com aquilo. É muito bom. Primeiro, que essa frase era bela e verdadeira. Em segundo lugar, que com essa frase, Franz acabaram de excluir isso da sua vida erótica. Exato, ela brocha. Isso é lindo, mas... mas é broxante. Já era, acabou agora. Isso diz muito sobre a visão feminina também do que é o amor, viu? Sim, e eu acho que é muito atual. Muito atual, Porque exatamente. a gente fica, né, naquele ideal do que é o relacionamento, o que é homem, mas no final das contas, os relacionamentos que a gente de fato se engaja e que a gente de fato tá investido são o quê? São relacionamentos falidos, né? Quando o relacionamento é bom, a gente acha estranho. Por quê? Porque a gente quer a Tá emoção. faltando alguma coisa. A gente quer adrenalina, não é nem emoção, é adrenalina. Teresa sabe que é mais ou menos assim o instante em que nasce o amor. A mulher não resiste à voz que chama sua alma amedrontada. O homem não resiste à mulher cuja alma se torna atenta à sua voz. Então essa coisa a ideia do cuidado masculino, ao mesmo tempo da mulher que tá ali voltada, com a atenção voltada pra ele. Exatamente. Enquanto as pessoas são ainda mais ou menos jovens, a partitura de suas vidas está somente nos primeiros compassos, elas podem fazer juntas a composição e trocar os temas, como Tomás e Sabrina haviam trocado o tema do Chapéu Coco. Mas quando se encontram numa tarde mais madura, numa idade mais madura, suas partituras musicais estão mais ou menos terminadas. E cada palavra, cada objeto significa algo de diferente na partitura do outro. Que é justamente quando ele tá falando de como é diferente, né, a linguagem entre ela e Franz em comparação a como era ela com Thomas, né? Sim, e acho que de maneira geral, né, eu vejo isso muito nos relacionamentos, você vê, assim, relacionamentos de pessoas mais jovens. Eu acho que você ainda tá construindo a sua identidade. Então, se você já tá com alguém, você termina construindo isso junto, né? Por isso que as pessoas falam às vezes de mesclando, né? Virando uma pessoa só. Que eles vão adquirindo interesse um do outro, você vai construindo essa identidade junto. Mas chega lá na frente, você já tem uma identidade construída, você vai se relacionar com outra pessoa que já tem uma identidade construída, né? É completamente diferente. É completamente diferente. Não significa que seja ruim. Claro, mas você não. vai precisar encontrar ali uma linguagem. Inclusive, acho bem mais saudável. Em muitos casos pode ser. Você não assumir essa identidade do outro, né? Você já tem a sua consolidada, você vai tentar encontrar ali no meio do caminho. Exatamente. Que esse ideia. Segue-se que o acordo categórico com o ser tem por ideal um mundo no qual a merda é negada e no qual cada um de nós se comporta como se ela não existisse. Esse ideal estético se chama Kitsch. Essa é uma palavra alemã que apareceu em meados do sentimental século XIX e que em seguida se espalhou por todas as línguas. O uso repetido da palavra fez com que se apagasse seu sentido metafísico original. Em essência, o Kitsch é a negação absoluta da merda, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. O Kitsch exclui de seu campo visual tudo que a existência humana tem de essencialmente inaceitável. Era o que a gente estava falando do Kitsch, né? Que o Kitsch é aquele ideal, aquele padrão sem nuances, sem complexidade. Sem complexidade, exatamente. Mas, sobretudo, nenhum ser humano pode oferecer a outro o idílio. Só o animal pode, porque não foi banido do paraíso. O amor entre o homem e o cão é idílico. É um amor sem conflito, sem cenas dramáticas, sem evolução. Em torno de Teresa e de Thomas, Karenin traça o círculo de sua vida, baseada na repetição, esperando deles a mesma coisa. Se Karenin fosse um ser humano e não um animal, certamente eu teria dito a Teresa há muito tempo: escuta, não acho graça de todos os dias ter que levar um croissant na boca. Não poderia descobrir uma brincadeira diferente? Essa frase contém toda a condenação do homem. O tempo humano não gira em círculos, mas avança em linha reta. Os cachorros. A gente fala de cachorro. Por falar nisso. Por isso o homem não pode ser feliz, pois a felicidade é o desejo da repetição. Essa parte também me pegou bastante, como justamente a gente precisa da adrenalina e a gente acaba perdendo o foco do que realmente é o amor. Acho que é isso, né? É isso. Acho que temos.